Vamos lá, pessoal. Mais um episódio de Empreendedores da Marcenaria. Agora diretamente aqui de São Paulo, da RJ Ferragens e Madeiras, do nosso anfitrião Maico. Estamos aqui também com o nosso amigo montador Otacílio, né, presente. E a Particular Móveis, né? Dos nossos amigos... Juari Kleber. Só de falar no microfone. Juari Kleber. Então, beleza. Então, a gente vai falar hoje. Quando for falar, põe próximo o microfone. A gente vai falar hoje aqui sobre assim, a importância, né, e tudo sobre centrais de serviço. Né, o que a gente vem hoje falando dos grandes benefícios, do que as centrais de serviços hoje vêm proporcionando para o marceneiro, aquela mudança de mentalidade, aquela mudança realmente na dinâmica de trabalho. Né, e vamos falar hoje, o amigo montador vai falar também sobre isso também, né, Otacílio? Então, Exatamente. Hoje... Terceirização, né? O Otacílio não só tem o aplicativo, como também tem marcenaria, né? E está dentro do âmbito digital, terceiriza hoje os seus serviços e tá hoje conseguindo dar escala nos seus negócios aí, né? Isso aí. Então, como é que foi essa virada de chave, cara? Cara, acho que a virada de chave é quando você precisa da mão de obra e não tem, né? No caso, quando eu vendi a minha marcenaria, eu vendi tudo que eu tinha na marcenaria, investi numa loja, comecei a terceirizar, foi focando em escalabilidade, foi crescer, porque eu percebi que na marcenaria, com a mão de obra dentro do meu parque fabril, que era pequeno na época, eu não conseguiria escalar. Então foi o primeiro ali, a virada de chave para escala, foi terceirizar, porque hoje aqui na RJ eu consigo implantar aí 4 ou 5 pedidos no mesmo dia e de 7 a 10 dias eles me entregam todos. Então a gente tem aí essa facilidade da escala. E o amigo montador ajuda na montagem também, na questão de escala. Então quanto mais montagens eu tenho, mais montadores eu consigo pelo amigo montador. Entendi. Então, ou seja, a gente vê o quanto isso proporciona hoje essa versatilidade, essa agilidade, né? E quebra esse paradigma hoje de não poder mais pegar pedidos. Principalmente agora nessa reta final de ano aí, né? Que esse é um dos grandes karmas, né? E hoje, Michael, visando essa questão dos investimentos, essa questão de buscar novas soluções, como é que está sendo tudo isso hoje? Você vindo do varejo, né? E abrindo uma indústria dentro do varejo. Como é que é tudo isso? Como é que é absorver essas informações? Como é que é proporcionar essa nova... mais esse braço para os marceneiros? Como é que está sendo tudo isso? É bem desafiador, né, Giba? Porque ainda existe um certo preconceito, né, no segmento. Quando se fala de furação, mas a gente está investindo mesmo assim para tentar ajudar mais a marcenaria na mão de obra. Né? Tipo, hoje o grande gargalo na marcenaria é a mão de obra. O ajudante que falta, o cachorro morreu, né? Desculpa, e o cara não vai. Então, se você conseguir já terceirizar tudo aqui dentro da indústria, dentro da fábrica, fica mais leve lá no final, né? É o que eu costumo dizer para os amigos, para os clientes marceneiros lá. Se eu entrego tudo cortado, fitado e furado, até o próprio dono da marcenaria, dependendo do apuro lá, ele mesmo consegue montar. Agora ele pegar uma chapa sozinha, jogar em cima de uma sec e cortar, fica mais difícil, né? Então facilita para ele muito, muito todos os processos aí, essa terceirização de plano de corte, né? Sim. E é um caminho sem volta, né? Como a gente vê, né? Então, assim, são esses grandes pontos hoje que, na verdade, assim, como a gente sempre conversa, que não potencializa somente a questão da industrialização, da terceirização em si, mas ajuda muito até na questão de redução de custos, né? Porque assim, não tem mais aquele investimento alto em investir no Parque Fabril, como estamos aqui hoje, né, no Parque Fabril, né? Então, para poder investir aqui, vai alguns, se não for milhões, né, alguns R$1.000 aí para poder investir nisso aqui tudo. Tem uma estrutura, tem a parte de cabeamento, essa parte de rede trifásica e tal, que é uma fortuna hoje. E também, como eu falei, em relação à escala, né? Eu vou escalar os meus negócios, conforme minha escala também vai crescendo a empresa, vai tendo robustez e, consequentemente, os custos fixos vão aumentando. Mão de obra, efetivos e tudo mais, né? E com a vinda da terceirização a gente consegue enxutar tudo isso. Então, ou seja,
um dos principais benefícios hoje, né, dentro desse mundo da terceirização é essa questão de na verdade são duas vertentes, né, a questão de escalabilidade de uma forma sólida e a questão de redução de custos, né. O Juari veio da tradicional migrando para digital, né? Juari, conta para nós como é que foi tudo isso, como é que foi essa virada de chave aí? Eu comecei pequeno com meu pai sempre teve marcenaria, aí logo ele abandonou, a gente teve que seguir. Mudei de profissão umas vezes também, saí, fui para outras áreas, não gostei, voltei para marcenaria e logo em seguida entrei numa loja de planejados, que virei CLT que não queria, mas acabei virando, que eu sempre gostei de trabalhar por conta, e fiquei 16 anos amarrado, para 17 amarrado com essa empresa. Do nada ela resolveu vender a empresa e aí foi minha virada de chave para sair e seguir no meu caminho, que sempre foi querer trabalhar por conta aí, tá tendo, aí virei MEI e tô aí, hoje estamos já 4 ou 5 anos, quase 5 anos já, trabalhando pra gente mesmo e tá dando certo, tá tudo correndo bem, graças a Deus. Né? E assim, em relação às dificuldades de antigamente para hoje, né? Em relação à questão de produção hoje, o que no caso caiu por terra, o que realmente os desafios são esses? Depois que eu saí do planejado, como eu entrei no planejado, vinha tudo de fábrica, tudo prontinho, tudo usinado, tudo furado. Aí eu pensei, vou seguir essa linha, né? Porque a agilidade monstra, né? Você pode atender 3, 4 clientes aí num mês aí, tranquilo. Você pode estar atendendo e mandando os planos. Enquanto o cara tá lá na marcenaria tradicional fabricando, eu tô num cliente montando e outro já tá fabricando para mim. Então, agilidade tremenda. Hoje, dentro da marcenaria tradicional, que a gente já sabe, um dos grandes fatores a gente já sabe, já, né, da dor de cabeça da mão de obra e tudo mais, né? Mas tirando esse quesito, qual que é a maior dor de cabeça, no seu ponto de vista hoje ainda da marcenaria tradicional, além da mão de obra? O atraso, né? O atraso é a maior, porque os caras não cumprem prazo, porque ele passa lá, 15 dias para fabricar e instalar uma cozinha, enquanto eu em uma semana posso fazer isso comprando no corte, fitado, entendeu? E tá já medindo outro cliente para fabricar em seguida. Então não para. A produção e a instalação não para. Nem um minuto. Então essa vertente hoje, né, a gente fala sobre a questão, não é só o problema da mão de obra, né? O que tem da mão de obra é a questão do compromisso com a mão de obra. Sim. Né? Isso acredito que seja um problema universal, né? Tá no país inteiro essa questão da deficiência de mão de obra, né? E a mão de obra do artesão, do marceneiro mesmo, não tá mais se reciclando. Ninguém mais quer virar marceneiro, né? Então, e os novos que vêm não querem não querem ser marceneiro, querem ser montador. Exato, porque assim, sofre menos. Isso. Né? E consequentemente dá mais grana, né? Isso. E no teu ponto de vista hoje, Kleber, você já veio migrando já diretamente pro digital, né? Isso. Conta um pouquinho pra gente aí. No meu caso, eu já entrei na mesma empresa, aí fiquei lá durante 16 anos e eu já entrei nessa parte do planejado. Já vinha modulado, tudo certinho. Então eu acabei aprendendo na contramão. Eu aprendi a fazer a da marcenaria a partir do planejado. Então, o que não é muito diferente. O que acontece nessa parte de marcenaria, que o pessoal tem que desbloquear um pouco, é a parte de que o modulado, o planejado, ele é melhor do que essa parte artesanal. É mais fácil, porque já vem pronto, já vem furado, já vem o que a gente vende para o cliente, o que é. Muitos clientes perguntam, mas essa fita é feita na mão, é feita manualmente? A gente fala, não, é tudo maquinário. E a gente vende justamente essa estrutura que é o que você acabou de falar no começo, de indústria, que a gente consegue vender com um prazo muito menor. As lojas hoje de planejado que a gente costuma competir, entre aspas, eles dão de 90 a 120 dias. A gente consegue trabalhar com 40 dias de prazo. Isso não é em decorrência só da mão de obra, só da experiência, e sim pelo maquinário que a gente tem com os parceiros da RJ, entendeu? Que é a parte que alavanca mais o negócio para a gente conseguir
atender toda essa demanda. E é justamente isso, né, cara? A gente fala bastante sobre essa questão da escalabilidade, do compromisso, de trazer mais essa segurança, né? É uma coisa que a gente está conversando hoje com o Maico aqui, né? Falando sobre essa questão dos investimentos, né? Tá vindo o centro de furação aí em fevereiro, um centro de furação da Giben já mais robusto, né? Para fazer peça orgânica, fazer usinagens, ou seja, vai ter já uma máquina que vai, no caso, poder incrementar um pouquinho mais o portfólio de vocês. Exato. Né? Isso daí já vem de uma demanda que a gente já vê, já tem uns 2 a 3 anos, que muitos clientes pedem um exemplo, aquele puxador meia cava, que é uma coisa que é artesanal, que vem da marcenaria mais antiga, que o marceneiro tinha que fazer a usinagem na mão, tal. Leva um tempinho a mais, né? Leva um tempo para fitar, para fazer, e com essa máquina que está chegando, a gente vai conseguir atender essa demanda que seria o trabalho artesanal industrializado. E aí vem toda aquela parte de precisão da máquina, não tem risco de perder peça, que é uma coisa que ajuda bastante, entendeu? Até mesmo para conseguir cumprir o prazo, que o que a gente preza muito é essa parte de prazo. Ajuda a complementar, Maico, né, essa questão aí que a gente discutiu, né? Para quem não sabe, né, o Maico é um dos meus mentorados aqui de São Paulo. Né, estamos aí trabalhando juntos aí há 2 meses, né, Maico? Né, tá fazendo um trabalho aí para poder, no caso, reestruturar. E estamos criando a central de serviço deles do zero aqui. E um dos grandes quesitos é realmente poder investir no portfólio. Né? Então, ou seja, o Mike falou assim, eu quero gerar escalabilidade para os meus clientes. Eu quero realmente tornar a minha empresa mais rentável para os marceneiros, né? E também eu poder proporcionar mais portfólio a eles. Né? E a gente veio discutindo isso, né? De como fazer, o que fazer, né? Até a gente montou a fábrica, um processo em linha, outro processo em L, né, que já existia aqui já no momento que já está em funcionamento. Tiramos lá da central de serviço que tinha na loja do Corte Rápido, a gente centralizou tudo na central de serviço, tudo aqui nesse Parque Fabril aqui. Para quê? Né? Para pegar alinhar aquela questão, ou seja, a questão do varejo, que hoje o Maico tem para quem não sabe, o Maico é do varejo e inseriu agora a indústria do varejo. Então, ele tem essas 2 pontas. Ele fornece a matéria-prima, né, e, consequentemente, ele também presta o serviço para os marceneiros. Então, ou seja, ele tá fechando o ciclo da cadeia produtiva. Então, para vocês é um outro grande fator, né, positivo, porque vocês não precisam investir em estoque. Né? Então, ou seja, eu quero eu faço algo exclusivo. Então, ou seja, eu vou industrializar os meus móveis, né, tenho exclusividade porque, sim, eu tenho lá. Vou pegar o projeto, eu tenho um portfólio de MDF, eu tenho um portfólio de acessórios, né, eu tenho uma gama de produtos, eu tenho né, e a partir de janeiro também vai ter a parte da consultoria e os cursos, né, de treinamento, né, Maico? Isso. A gente vai falar um pouquinho depois aí. O que vai ser essa consultoria do vendedor técnico? Né? O vendedor técnico vai estar lá exclusivamente para atender o marceneiro. Ele não vai simplesmente só te auxiliar a trabalhar na plataforma. Ele vai te dar os principais pontos, né, de como funciona a central de serviço. No que você pode melhorar, no que pode gerar escala, né? E é isso hoje que a gente quer proporcionar para todos vocês, fazer esse trabalho para poder vocês deixarem a parte operacional um pouquinho mais de escanteio que eu digo no fato, assim, que como dá de pegar e delegar para a central de serviço fazer, e vocês focarem realmente na venda e no pós-venda, onde vai mexer o ponteiro na empresa de vocês, né? Então esse é um dos pontos, né, que a gente fala hoje, que a gente quer, no caso, trabalhar. A gente fala muito sobre neurociência nesse meio aí, para poder trabalhar a mentalidade dos empresários que são marceneiros e querem tornar-se, né, empresários de verdade dentro do setor, querem empreender dentro do setor, para deixar de ser daquela cadeia de estar só produzindo, né? A gente vai trabalhar, vai ter essa pessoa exclusiva para poder dar esse apoio lá para vocês, ver qual o benefício, como fazer, qual a melhor forma de agir, principalmente falando a questão dos custos. Né? Então, assim, quanto custa terceirizar, quanto custa produzir? Né? Eis a questão, né? Existem essas perguntas aí que é um dos pontos que a gente vem discutindo bastante, né, Maico? Né? Quer dar um briefingzinho? É o que eu costumo, às vezes, falar como exemplo, né? Na terceirização, você acaba evitando algumas percas e gastos que, por exemplo, você compra uma chapa cristalo aí, que é 800, 900 reais, uma chapa. E aí você vai cortar na marcenaria, se você matar a peça, vai ter que comprar outra chapa, mano. E se eu aqui cortar uma peça, mandar uma peça medida errada, você só vai ligar o Michael, a peça veio errada. Se tiver que comprar a chapa, é eu que vou
assumir o BO e mandar a peça certa, né? Então, assim, isso é um dos vários problemas que você vai evitar lá na ponta, lá, né? Mas é o que eu costumo dizer também, e a galera da marcenaria aqui pode até confirmar. O ideal é ter umas máquinas na marcenaria, um espacinho, né? Porque às vezes pega um trampo especial, alguma coisa que a gente não faz aqui ainda, e aí é onde o cara tem lá a maquininha para fazer, e aí o que der para terceirizar, caixaria e tal, manda para terceirização. Existe hoje marcenarias gigantes que os caras fazem isso, tipo, separa, né? Ó, esse aqui é especial, nós produzimos aqui dentro. Esse aqui é mais fácil, a gente terceiriza. Pra, tipo, também não ficar amarrado a um só e ter algum tipo de problema, atraso, que acontece também aqui com a gente, imprevisto. Máquina quebra, a energia acaba, acontece também, né? E pode acontecer de atrasar lá todo mundo lá na frente. E essa questão que ele falou ali sobre a perfumaria, eu chamo de perfumaria da marcenaria, né? Essa questão das peças orgânicas, os engrossamentos, né? Coisa que por enquanto não é feito aqui, né? Então esses detalhes que vai depender um pouco mais da mão de obra específica, e é onde que vocês vão atuar, mas atuar de uma forma mais precisa, mais tranquila, que não vai tomar o tempo de vocês vão conseguir planejar para poder executar esse serviço. Vai ter o tempo legal para fazer, né? Exatamente. Como é que é isso lá hoje lá para ti, lá, Otacílio? Ou tu mudou um pouco a modalidade dos teus produtos lá? Faz mais reto e tal? Eu faço isso muito na venda, né? Pô, algumas coisas eu evito vender. Na venda ali eu convenço o cara, pô, isso aqui é melhor, aquilo não é. E quando não tem o que fazer, aí eu terceirizo para quem faz mesmo. Alguém que tem uma router, alguma coisa assim que faça para mim, e o restante eu faço aqui. Quando é engrosso, a gente pede 2 chapas e chapeia. Ou peço só o engrosso mesmo, os laterais, e faço na obra. E aí o montador lá na hora fileta, faz tudo na mão. Então a gente não perde, não deixa de fazer por isso também. O Otacílio tá 100%, né, dentro dessa... É 100%, eu não tenho marcenaria mais. Não tem uma Agora máquina. eu tenho um estúdio lá em Alphaville e a gente vende lá. Então eu atendo o cliente no estúdio com hora marcada e eu tiro o pedido e mando pra cá. 100% terceirizado. A particular ainda tem uma marcenaria ainda. Não também? Não. A gente tem uma maquininha pra... Na verdade, a gente não tem mais marcenaria também. Então, o que acontece? A gente está praticamente 99% aqui. É que nem ele falou, as peças que não dá pra gente fabricar e precisa de uma outra máquina, a gente terceiriza também. Terceiriza e dá andamento no que tem, que é necessário para a obra não atrasar. E fica aguardando chegar as peças terceirizadas. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, então. Qual o conselho, não querendo alimentar concorrente, né? Mas assim, qual o conselho que vocês dão hoje para os profissionais da área que estão querendo empreender ou que já que estão batendo cabeça, vamos dizer assim, né? Que estão sofrendo com a realidade do tradicional ainda? Qual que é o conselho que vocês dariam hoje aí? É justamente focar na modernidade, né? De saber que você tem que fazer um plano de corte. Tem uma infinidade de programas aí, né? Promob, Corte Cloud. E você aprender a fazer o móvel com o seu padrão, claro, porque não adianta você tentar implementar um padrão único, que não existe na marcenaria. Tem gente que vai trabalhar com modulado, tem cara que vai trabalhar com caixaria inteira. Mas a pessoa justamente fazer isso, se modernizar, fazer curso, ver um vídeo, para ele aprender a fazer, porque muita coisa que o pessoal faz hoje é coisa antiga. Você ficar girando uma chapa inteira num espaço de 5x5, isso daí hoje tá para trás. Você vai estourar a chapa, o acabamento não vai ficar tão bom. E o conselho é modernizar, tentar ver a tendência do que tá aí. Hoje em dia, até essa máquina que o Michael tá trazendo aí para facilitar, é justamente para facilitar essa parte de você não ter essa demanda de funcionário, que o pessoal também não entende. O conselho que eu dou: você não precisa ter 5, 6 pessoas dentro de uma marcenaria, porque o custo desses 5, 6 está justamente aqui. Ele pode economizar tempo e dinheiro. É só ele se pôr para fazer o moderno, digamos assim, que é o que precisa ser feito. Então, para a concorrência,
digamos assim, né? Uhum. Que é todo mundo amigo, o que eu digo aí, a gente tá aí já há 5 anos, nunca encontramos um marceneiro que a gente conhece no mercado. Tem espaço para todo mundo, o mercado é muito amplo e na verdade tá faltando. Tá faltando gente em todas as áreas. E a gente já trouxe bastante gente para o corte, porque os caras estavam se batendo na marcenaria, a gente dando conselho, E a gente trouxe bastante gente pro corte, porque tinha muito marceneiro se batendo. Amigos nossos que saiu da instalação também de móveis planejado e foi tentar na marcenaria e tava se batendo, cortando chapa num espaço de 4x4 lá, que não cabia nenhuma chapa direito dentro do ambiente, se matando, se machucando. E a gente dando conselho, vai pro corte, compensa mais, você ganha mais tempo, você não precisa ter 2, 3 pessoas ali dentro de uma marcenaria pequenininha trabalhando. Então, aí eu acho que assim, tem que migrar pro corte. Hoje em dia tá fácil, Sim. então o cara não precisa se matar. Não. E uma das coisas que a gente fala bastante hoje, que é um negócio bastante importante, aliás, né, que você falou agora, que é assim, como ele falou ali, a questão dos investimentos, do número de pessoas internamente dentro da produção, né, a gente pode investir esse valor que está, no caso, tendo as pessoas que você vai investir vai contratar essas pessoas e investir nelas para elas aprenderem a fazer o trabalho. Que elas não vêm, a grande maioria não vem pronto. Né? Ou seja, tem que lapidar o cara, ou às vezes tem que pegar o cara que tem boa vontade, mas tem que ensinar esse profissional do zero a trabalhar, e vai um tempo. Né? Então, assim, formar um marceneiro hoje, não forma em menos de um ano. Um marceneiro de verdade. Né? Que pega o projeto, faz a leitura, consegue entender todos os conceitos e tal. Né? Um auxiliar que vai fazer um acabamento na fita. Talvez eu não tenha uma máquina, eu não tenho lá a máquina automática como o Maico tem aqui. Ele vai fazer um processo manual, vai fazer o acabamento, tem que cuidar para não limar as pontas, queimar a fita, queimar a melamina. Então, ou seja, até ensinar todos os macetes vão alguns meses de investimento nessa pessoa, sendo que lá na frente ele pode ter uma desistência, não gostei e tal, não me adaptei, né? E você volta para estaca zero. E um dos princípios da terceirização hoje é trazer trazer esse benefício hoje, né? A pessoa não ter essa preocupação com o parque fabril, né? Porque vai ter máquinas de precisão fazendo isso, então o erro vai a zero, praticamente, né? E você vai fazer esse investimento em conhecimento, como tecnologia, como você falou, Kleber, né? Então, ou seja, eu vou investir onde vai mexer ponteiro, né? O que é mexer ponteiro? Onde que eu preciso investir para poder, no caso, minha empresa crescer, né? Então, assim, eu vou investir em tecnologia, vou investir em conhecimento, vou investir no meu corpo comercial. Porque eles vão ser mais, para ser mais atrativos, para serem mais vorazes, né? Mais vorazes em relação ao mercado, entender como funciona, ser mais agressivos, na verdade, né? Ao mercado, para poder, no caso, conseguir captar os clientes, trabalhar a parte de posicionamento, trabalhar um marketing hoje que tem exposição, né? Via as plataformas digitais aqui. A gente consegue expor nosso trabalho, consegue, né? Então, ou seja, tá tendo uma quebra de paradigma dentro do setor. Então, se a gente tirar esse valor que nós investiríamos dentro da fábrica, investiríamos na parte da inteligência da fábrica, a gente consegue crescer muito mais rápido e dar muito mais solidez, porque a gente consegue discutir de igual para igual vários aspectos, fazer parcerias com arquitetos, etc e tal, né? Então, esse é um outro ponto que a gente avalia muito, a questão de quanto custa realmente estar produzindo, quanto custa terceirizar. Onde que eu vou investir esse meu dinheiro? E a parcela do investimento é muito menor. Né? Então, se for ver a questão de periodicidade, o quanto tempo eu vou ter que ficar investindo, eu posso contratar uma pessoa do comercial que é pronta, posso contratar uma equipe de marketing que já é pronta, que já entende do meu nicho, vai me ajudar a me posicionar já da forma como eu quero que seja posicionado. Então, o retorno é muito mais rápido que realmente estar preparando a pessoa da produção. E tem um outro ponto que a gente conversou hoje, né, Michael? O que determina para vocês no digital hoje, né? Quem que manda no comercial de vocês hoje? Nas vendas? É o time comercial ou é a tua produção? Quem que manda hoje? No nosso caso ainda, o comercial, sempre a gente faz junto. Venda, pós-venda, aí é sempre nós dois, né? E as equipes de instalação ficam nas obras. Aí a gente faz toda essa parte sempre, é a gente mesmo. Sim. Atendimento,
venda, pós-venda. Sim, mas assim, Então, hoje, assim, hoje tu não fica refém à produção, né? Se eu posso vender, Pode vender tranquilo. A gente vou- vende, não se preocupa com a produção, porque a gente tem o prazo, que a gente mantém o prazo curto. E a gente consegue equilibrar esses prazos de cliente a cliente na sequência, que é justamente isso de você se policiar, fazer um curso, fazer a coisa num segmento que você não se atrapalhe. Porque Certo. o que a gente vê muito, assim, até de amigos que já pegam um serviço 2 para a mesma data, que é o que atrapalha. Você tem que ter pelo menos aquelas 2 semaninhas, 20 dias de intervalo de um para o outro para você conseguir cumprir com excelência. E produção a gente não se preocupa, porque essa parte de quando é maquinário, aí a gente sabe que são 7, são 10 dias, é tranquilo. Que aí dá para atender tranquilamente. A mão de obra geralmente é o que atrasa é parte de obra, que você chega numa obra que é o que você está falando, a gente tem parcerias com arquitetos, chega lá e fala, passa um fio para cá para ligar um LED, aí geralmente o que atrasa é isso aí. Não executou o fio, não colocou o piso, não fez a pintura, aí nessa parte do digital a gente domina mais fácil do que na obra. E ficou mais fácil de se posicionar no mercado? Tipo, de encontrar parceria, ficou mais fácil? Bem mais fácil, porque a gente consegue fazer isso que você acabou de dizer, a gente consegue vender um pouco mais despreocupado, porque aí se você vai vender para 30, 40 dias com a demanda para você produzir, aí você só consegue pegar um cliente. Com uma produção dessa, com maquinário cortando, eu não sei, o Michael vai saber falar direito aí, quantas chapas dá para cortar por dia. Então aí a gente não se preocupa com essa logística de demanda de peças. Aí a gente consegue se policiar melhor e vender mais. Eu acho que é nessa questão de parcerias, até de arquitetos, pelo menos o que eu uso, eu trago eles pro mundo digital, né? Eu falo, o marceneiro que tá te cobrando praticamente o mesmo preço que eu, ele tá fazendo na mão. Eu tenho uma indústria por trás que executa exatamente o que eu peço, o que você especificar no seu projeto, e a gente consegue executar lá na indústria. Então a pressão que a máquina fileta lá é diferente de filetar na mão. O corte é preciso, muito mais preciso do que uma seccionadora ou a esquadrejadeira que o cara tem. Então a gente traz essa qualidade de indústria com a versatilidade de marcenaria. Aí é onde a gente consegue jogar com o arquiteto ali, que ele busca isso também, né? Além do prazo, como ele falou, que a gente consegue muito rápido. Às vezes o cara liga, você consegue me salvar? Preciso de uma porta para tal dia. Consigo. A gente vem aqui, faz, no outro dia tá na mão. Não precisa desse esperar 15 dias uma assistência técnica lá do sul, 20 dias. Quem diria que ia ser tão rápido isso, né? Então, e Michael, planejamento para 2025 hoje, visando as duas gamas, né, de produto, tanto do varejo, que estamos passando por um momento de repaginação geral, né, e da fábrica também. Como é que tá? O que você tem a dizer de novidades aí da RJ? Giba, abrindo um parênteses, né, e voltando na questão da chapa, não posso deixar de falar isso. De quantas chapas, o que nem o Kleber citou, a gente está cortando. Antes, o Giba é testemunha, tá aqui todo dia, dentro. Antes do Giba, a gente cortava 60 chapas, em média, né? Das 8 da manhã, varia muito do plano de corte, mas é uma média ali, às 10 da noite. Depois de toda a mudança aqui, todo o processo que o Giba implantou na nossa fábrica, a gente cortou 60 chapas de 8 da manhã a 3 horas da tarde. Então assim, a gente conseguiu ganhar ainda se for trabalhar até as 10 da noite, capaz de cortar mais 60. Ou seja, eu estaria só nessas mudanças que aconteceu aqui dentro da fábrica, dobrando a minha produção diária. E não tá com o efetivo completo. Hein? Exato, e ainda tem pessoas faltando, porque final de ano tá meio complicado, né? Imagina quando tiver todo mundo 100% aqui alinhado. Porque assim, existe uma grande preocupação em ter das centrais de serviço, né? Ou seja, vai estar operando uma máquina, vai estar com uma máquina aí com um valor bem considerável de investimento, né? Um centro de furação. Você já tem noção mais ou menos quanto custa um centro de furações aí, né? Não é simplesmente comprar ela e colocar aqui. Quem que vai pilotar esse Porsche aí? É um valor do Porsche, cara. Quem que vai pilotar esse Porsche?
né? Então, é tudo isso. Para, no caso, proporcionar, a gente tem que trabalhar todos esses bastidores, trabalhar criar essa característica, e com cara de indústria mesmo, que a gente está dentro de uma indústria, né? Só que assim, a gente descaracteriza um pouquinho daquela mão de obra qualificada, do artesão e tudo mais, como tem hoje as marcenarias tradicionais. A gente desqualifica isso porque as pessoas hoje, como tem todas as máquinas têm um CNC, né? Um comando numérico lá que você vai apertar os botões lá e fazer funcionar. Então, ou seja, e a gente vai atrás agora de profissionais que sejam até de outro ramo, metal mecânico e tudo mais, porque ele já está acostumado a operar uma CNC. O que vai mudar é o produto. Ao invés do aço, vai para madeira. Então a gente consegue diversificar isso, a gente consegue realmente trabalhar um pouco a mentalidade, né? E trazer essas pessoas que têm esse senso de indústria, né? Porque assim, a gente tem um dos grandes pontos aí que a gente vem trabalhando bastante é a questão das peças andando pela fábrica, não as pessoas. Você vê, tem as mesas aqui em volta, né? A gente não consegue enxergar muito bem aqui agora, mas vocês viram ali viram, né, que tem as mesas, que é justamente por isso. Ela passa por etapas. Primeiro o corte, segunda etapa a colar as fitas, terceira etapa vai para as furações, né? E a quarta e a última etapa final é a questão da embalagem de expedição. É tudo tratado de uma forma minuciosa, essas peças, para não... Vai ter os carrinhos próximos, para quê? Para não ter colisão das peças. Evitar o mínimo possível de, no caso, ter ela vai transitar, mas vai transitar de uma forma segura, né? E dando esse, né, o estalo, como o Michael falou ali, eu já vou abrir 2025, tem que falar das questões ali. Uhum. Essa questão da mudança, a gente vai potencializar ainda mais, vai passar aqui tranquilamente de 100, 120, 130 chapas dia cortado, né? Então a gente vai chegar nesse ponto, até depois botar turno a gente consegue chegar aproximadamente perto de 200 chapas aí por dia, né? Então esse é um planejamento para 2025, que a gente vem sendo bem arrojado aí, né? Mas para isso tudo precisamos montar toda essa cadeia produtiva, treinar as pessoas, mostrar a essência de como funciona, para não perder a essência de marcenaria também, né? É uma indústria, mas não perder essa essência, né, da minuciosidade e tal. E é o que hoje o Michael vem proporcionando, né? Eu dei um spoilerzinho já do 2025, mas assim, são coisas que, né, Michael, complementa pra gente aí, que é o que a gente vai trabalhar bastante agora nos próximos meses aí. A gente começou a ter muita procura, porque a RJ gosta, ama o que faz, então a gente sempre procura fazer bem feito, o corte, a filetagem. Acontece às vezes, acontece porque a gente é ser humano, né? Sempre vai acontecer. Então, mas a gente faz tudo com carinho, com dedicação, então isso começou a atrair bastante olhares. E aí a galera começou a pedir uma porta fura. Vocês não furam? Vocês não fazem aqui um porta-shaft, uma porta ventilada? Na época a gente não fazia. E tem um preconceito ainda, que não falei, né? Aí eu e minha esposa decidimos investir num centro de furação. Fomos apedrejados no início. A galera falava assim, os clientes nossos marceneiros, já vocês estão fazendo móveis. E a nossa ideia nunca foi, e não vai, a gente não vai entrar nesse caminho. A nossa ideia é ajudar o marceneiro na mão de obra. Só que aí a gente tem uma máquina que ela ajudou bastante a gente nesse processo de usinagem, só que tem muitas coisas que ela faz que o software que a gente usava não demandava. Tipo uma porta ventilada, uma furação de serra-copo. O software não consigo vender esse serviço. Aí a gente, visando na melhoria, a gente investiu na máquina, passei a minha necessidade pro Giba, né? Ele falou, Michael, hoje é uma máquina que vai conseguir te atender tudo que você precisa, porta-shaft, furação de dobradiça, rasgo, o puxador, o dispositivo, o puxador que o Clebão citou aqui que ele usa. E a agilidade no corte, né? A furação também. Exato, também. A precisão, né? Ele falou, essa máquina aqui, a Giben. A gente foi atrás, só que não é só a máquina, porque precisa do software para vender esse serviço. A gente foi atrás do software também. Aí precisa de uma biblioteca, né, pré-definida para trabalhar em comunicação com essa máquina. A gente foi atrás da biblioteca também para isso. Então 2025 promete. A gente investiu bastante, né, esse ano no decorrer. Conhecimento, né? Principalmente em conhecimento. E para você ver que assim,
vai muito além. É a máquina, é o software, é a biblioteca do software, é o sistema. Até no sistema da empresa, da loja, a gente mexeu também. Para quê? Para atender melhor o marceneiro, mais rápido, com mais agilidade, um produto final melhor acabado, diminuir a questão de erro, né? Mandar produto em geral. Vou dar um spoiler, te cortar, vou dar um spoiler aqui do sistema. Né? Então, ou seja, hoje a partir do ano que vem, né, fevereiro para frente ali, foi feito um investimento num software novo. O software vai conversar com o Core Cloud, ele é interligado com o Core Cloud, o sistema do varejo dele. O que vai acontecer? O vendedor vai poder dizer na hora para vocês qual dia que vai ser encaixado o pedido, onde que está a fila do pedido, em que momento ele pode encaixar o pedido. Tô com fila, tipo, vai pegar final de ano, que é essa correria toda. Eu posso pegar mais 5, 6 pedidos para poder te entregar esse ano. Eu consigo te encaixar, por exemplo, nós estamos no dia 10, vamos pegar um exemplo aí, né? Eu consigo só encaixar teu pedido a partir do dia 15, a partir do dia 15 conta os dias úteis de produção também. Então, ou seja, é mais um ponto, é mais um investimento, estudo, assim, vai ter muita coisa a ser estudado lá na frente, porque né, o bicho vai pegar. Só que é o seguinte, são 6 meses aí de mergulhar para trabalhar uma vida toda depois dando risada. Né? Então, ou seja, o que a gente quer trabalhar lá na frente? O marceneiro poder enxergar, de fato, até onde ele pode ir, em que estado se encontra o período dele, né? Poder coletar feedbacks, poder falar qualquer coisa que seja inerente às questões da cadeia produtiva, deixar vocês mais amparados possível. Então, ou seja, dar mais segurança. Então, todos esses detalhes, todos esses pontos que o Michael, né, RJ, vem investindo hoje, é para poder proporcionar cada vez mais a inteligência da fábrica de vocês. Isso que eu falo hoje, assim, essa questão assim, quanto... que custa caro terceirizar. Eu disse, custa caro até que ponto custa caro terceirizar? Né, então, assim, até que ponto hoje, uma das perguntas que a gente também faz, assim, quantos por cento do seu faturamento no ano você investiu em conhecimento na sua fábrica? É a questão do preço e valor, né? Exato. O tanto de valor que você agrega com todas essas informações que você falou, do Michael falou que vai implantar, o quanto a gente agrega isso na venda. Exato. Na hora de trazer para o cliente. A gente tem um centro de furação, até trazer o cliente aqui mesmo, né? O arquiteto ver como que é o ambiente, a quantidade de máquinas, para ele se sentir seguro de passar o pedido também. Acho que é o valor, né? Vale muito mais. E aí, se o cara quiser comparar preço, talvez ele vai ver que realmente é mais barato ele produzir. Só que quanto tempo ele perde, quanto de investimento ele teria que fazer para quanto ele deixa de vender, né? Não tem como. Aí ele tem que pôr na ponta do lápis, né? Porque ele vai pegar e ficar lá uma semana dentro da marcenaria produzindo. Ele tá achando que ele tá economizando e ele tá perdendo dinheiro. Porque enquanto ele pode estar instalando um cliente, ele tá produzindo outro. Exatamente. Imagina se é o cara que ele mesmo vende, corta e monta. Ele mesmo vai prospectar o cliente dele, aí ele fechou um serviço, aí ele tem que ir lá para a marcenaria produzir. Nesse meio tempo as vendas dele tá parada. Isso. Ele tá produzindo, as vendas tá parada. Então é imensurável. Sim. O quanto ele pode vender a mais, né, terceirizando. Vendi aqui, sei lá, um guarda-roupa. Vou passar isso aqui lá pra RJ, eles vão cortar. E eu vou pro próximo. E eu vou vender mais. Né? Ou seja, aí é onde até encaixa o amigo montador, porque o cara não precisa nem ir pra montagem mais. Ele pode terceirizar o corte, terceirizar a montagem e focar só na venda. Que é o que eu faço hoje, só vendo. Acompanhar a obra, né, que é importante. Então. O cara vende, acompanha. Eu achei engraçado o Tacílio antes de ontem. Ele tá na loja, sentado, eu disse, que tá tranquilo. Disse, não, cara, eu tô aqui resolvendo o problema. Sentado numa pilha de MDF lá no depósito da loja. Não, eu tô aqui resolvendo aqui. 4 obras ao mesmo tempo. Eu tô com 4 obras e tenho que começar a montar uma montagem amanhã. Eu falei assim, tá. E ele disse, eu tô procurando um montador aqui. Ele no dia, pegou lá. No aplicativo, né? Só achei o cara aqui agora. O cara deu certo? Deu certo, graças a Deus. Então, ou seja, o cara resolvendo a empresa dele na palma da mão. Na palma da mão. Então, assim, até que ponto vale ficar relutando, ser resistente, né, dentro do mercado tradicional, né? Então, assim,
essa questão que a gente fala muito hoje, né? E essa questão que eu falo muito, uma das minhas especialidades é neurociência, né? Então, voltado para os negócios. E impacta muito em relação à questão da mentalidade. Né? Então, trabalhar, entender posicionamento, né? Missão, visão, valores. Então, ou seja, são questões que hoje você vai ter tempo para poder pensar. Em querer escrever, em querer, no caso, tipo a missão. Para que a minha empresa existe? Minha visão, né? Onde eu quero chegar? E os meus valores? Né? Que tipo de cliente que não é interessante para mim? Né? Que esse tipo de cliente que eu quero realmente atuar? Onde eu quero atuar? Tipo, pega o Otacílio, hoje tem um escritório bem no antro lá, né? Pulverizado em Alphaville lá, que, pô, só granfino passeia por lá. Então, ou seja, ponto estratégico. Então, ou seja, ao invés de ter uma fábrica, eu tenho um ponto estratégico no local, porque sim, brilha os olhos dos arquitetos, brilha os olhos dos meus clientes, porque eu tenho um ponto de apoio lá que vai, no caso, tá todo montadinho, bonitinho lá e tal, e é aqui que eu vendo meus projetos. O CEP vende metade, já faz metade do trabalho. Fala que em Alphaville já tá metade fechado. Principalmente para arquiteto. Né? O cara vai lá e a gente faz o resto, mas só de Né, falar então, que tá lá. Exato. E assim, ó, e agora olhando assim, as pessoas estão querendo, né, estão com dúvidas em relação a se migra ou não, ou as pessoas que já estão migrando, tipo, olha o quanto de custo que eu consigo minimizar e onde que eu posso me posicionar, onde que eu posso ir. Né, então, Talvez nem minimizar o custo, mas focar o investimento em outro lugar, né? mas Foi o que eu fiz, eu parei de focar na produção e investir na venda. Então eu criei um ambiente legal, onde eu posso atender. Inclusive, se o arquiteto falar, pô, o cara trabalha de casa, pô, tem que atender um cliente, eu cedo do meu espaço, ele vai lá e atende, dentro do meu escritório. Então eu criei um ambiente legal, tem frigobar, tem máquina de café, tem tudo que precisa lá. Tem tela para fazer apresentação, tem um monte de mostruários. Então o cara pode ir lá atender o cliente dele, já fecha, já passa os móveis, eu já fecho, tá em casa. Então ao invés de ficar na marcenaria, igual eu ficava com o cabelo em pé. Eu não sou marceneiro. Eu não sou marceneiro. Quando o cara fala, meu, não consegui hoje, ferrou. A marcenaria ficava fechada. Conta o que tu é de verdade, tua formação. Eu sou arquiteto. Então, você é arquiteto aí, né? Sou arquiteto, trabalho com móveis há 8 anos. Então, eu comecei, a minha esposa trabalha há mais de 15 anos já com móveis planejados. Ela que me trouxe pro mundo dos planejados. E quando eu comecei, eu foquei na acompanhamento de montagem. Foi aí que eu entendi a dor do marceneiro, do montador e também a dor do lojista, né? Eu participava bastante disso. E aí foi de onde surgiu, inclusive, o amigo montador, para tentar ajudar os dois. Que eu entendi a dor de um, a dor de outro e tentei ajudar ali da melhor maneira possível. E aí a gente tá assim até hoje, tentando... E mesmo com esse amigo montador, é difícil arrumar um montador, né? Cara, é difícil. Hoje a gente deve estar com umas 20 montagens em espera porque não tem montador disponível. Então. E tem 70 montadores cadastrados hoje. Aí, ó. Mas sabe o que é interessante? Assim, ó, quando você vai comprar um móvel numa varejista, né? Grande aí, eles têm centenas de montador para indicar. Qual que é a diferença de um móvel desse, né, de uma varejista, para um planejado? Na minha visão, eu acho que ele consegue montar um, desde que tenha lá o descritivo, né? Tem algumas diferenças aí de montado. Então, tipo assim, porque a questão do lado de lá, se falando assim, tem bastante montador. Você vai numa loja lá comprar um móvel assim, os caras te dão 10 cartões se você pedir. Mas se você entrar no Google, você acha um monte também. Montador de móveis. E agora aqui, no planejado, no nosso segmento, já não é com a mesma facilidade. Aí você pega um montador de móveis que monta móveis, né? Não planejado, né? Aí o cara chega lá na obra e não vai saber nem por onde começar. Ele vai ver aquele monte de peça, vai que é isso aqui? Até já aconteceu comigo uma vez já. O cara falou que montava plano de corte, quando ele chegou lá e viu um monte de pedaço de madeira, ele falou, mano, não sei montar isso aqui não, e foi embora. Deixou a obra lá na mão. É que na época eu não fazia furação. Comprava da Léo, ia só corte, fita, não ia nem furo de copo de dobradiça. Aí o cara falou, não tem como fazer cálculo pra fazer a corrediça. Ele não sabia como calcular onde coloca a corrediça. Aí ele se perdia todo. Mas hoje, com a facilidade que a gente tem aqui, mesmo assim,
não dá para usar o mesmo montador. Primeiro, eu acho que, vamos por aí, 70% é a cultura mesmo. O cara vai falar, não consigo, não vou conseguir. Isso é trava dele mesmo. Os outros 30% é mais técnica. A diferença é colocar na parede, fechamento, é isso. E medo de máquina de corte, que os caras, muitos deles nunca pegou numa máquina de corte. Tico-tico, serra circular, os caras nem usam. Portáteis, né? Eles não usam. É só parafusadeira e furadeira de parede. A grande diferença desse de móvel de grande varejista é justamente isso que eu acabei de falar, tipo, é um abismo de diferença. O varejista é fundo de Eucatex 3mm, o planejado não, já vem uma prateleira de 25mm, uma base de 15 ou 18 prateleiras, e a ferragem do planejado é muito mais resistente do que qualquer móvelzinho desse que a gente chama de internet. Então ele está acostumado com aquele gabaritozinho. O nosso é o que ele vai conseguir confirmar. Existem vários padrões. Mesmo sendo planejado, cada loja, cada marceneiro tem um padrão. Então acaba não existindo um padrão. Exato. Né? Cada um tem um padrão próprio. Então ele vai chegar e ele vai ficar perdido. Ele chega e fala, vixe, não dá. Um móvel desse de varejista, ele nunca vai ter um painel no teto. Ele nunca vai revestir uma coluna redonda. Corte 45. Corte 45. Então ele não tem nem ferramenta e ele nunca precisou. Ele às vezes pode ter visto uma foto na internet, alguma coisa, mas ele não sabe nem por onde começar. Então por isso que hoje pra gente também tá muito difícil a mão de obra, porque pelo fato da gente estar se modernizando e a arquitetura, ele mesmo é formado, o pessoal agora tá colocando revestimento no teto. Há 3, 4 anos atrás era mínimo. Hoje em dia a grande tendência é revestir teto, revestir viga redonda, fazer corte 45. E a gente tem que seguir, por isso que é o que eu falo, tem que se modernizar, tem que fazer o curso, tem que vir pro moderno, porque quem ficar muito no tradicional, no antigo, vai acabar ficando para trás, porque não vai querer pôr a mão. É o caso do pessoal que mexe só com esse móvel simples. Né, cara? Assim, ó, na hora de montar, subir os locais, você tem que fazer exatamente, precisamente a questão para fazer encaixe dos veios e tal. Exato. Para poder a peça ser condizente com o tamanho do elevador, da escada, para poder chegar lá, ou vai ter que alçar isso, enfim. Isso tem que ser tudo pensado antes da fábrica, de fabricar, antes de executar, porque na medição o cara já tem que pensar em tudo isso. Quando eu vou medir, eu já meço o elevador também. A gente se preocupa muito com isso. Mede o apartamento e o elevador. Eu já vou olhando pra tudo aqui, ó. Eu vou procurando. O fato de hoje, do monte de LED, e nenhum ambiente tem um ponto de LED. Então. Tem que especificar no projeto do arquiteto. Você tem que já ir olhando. Chega na obra crua, você já vê. Aqui tem um armário. Eu falei, mas essa tomada aqui vai bater bem na lateral do armário. Por que essa tomada tá aqui? Os meus projetos da minha loja, os projetos técnicos da loja, a gente conta com hidráulica e elétrica. Quando eu meço na obra, a gente faz os pontos que existem e os pontos que tem que ser mudados. Sim. E a gente entrega para o cliente poder fazer as alterações para encaixar no nosso móvel. E geralmente eles nunca fazem, né? Eu trabalhei muito com medição e liberação de obra. É assinado, se o cara não fez, a gente não se responsabiliza. Então, mas aí isso atrasa muito a instalação, entendeu? Aí a gente não faz. Eu fazia a medição, então. Isso aí bloqueava muitas obras nossas, porque a gente chegava lá para fazer a liberação, para conferir os pontos, não foi executado ou foi executado errado, aí você tem que mandar refazer. Aí a liberação tava para o próximo dia, que geralmente ia num dia para liberar, para entregar no outro, e não dava, aí atrasava, aí você tem que encaixar outro cliente, você muda a programação, atrasa tudo. Deixa eu fazer uma pergunta agora. O Otacílio falou que tá com 4 obras simultâneas aí, né? Sim. Deixa eu fazer uma pergunta. Vocês já chegaram a estar com quantas no ápice, assim, já? Quantas obras simultaneamente aí? Assim, no ápice, assim, tocando de uma vez, eu acho que 4, porque a gente controla muito bem essa parte da demanda. Simultâneas 4, mas fechadas geralmente já tem 10. Porque aí a gente faz um cronograma, porque é o caso dos dias. Para a gente ter essa concorrência com grandes lojas, então a gente tem que tá enxuto no prazo e a gente tem que cumprir. E aí é o seguinte, a gente não pega mais de 2 obras com um prazo de 40 dias. Exato, aí, deu 2 obras grandes, que depende da obra também. Opa, deu 40 dias, a próxima obra a gente já é obrigado já a falar pro cliente. Fala, olha, aqui o seu vai começar a 60. A gente tem que jogar 20 dias para
manter. Uhum. Que aí fica mais fácil. São 4 obras montando ou 4 entre produzindo e montando? Montando. 4 montando. E quantos produzindo? Produzindo geralmente fica umas 4 para trás também. Então vocês são 8 projetos obras, rodando. Exato. Porque aí tem toda essa parte de medição, liberação. Pega essa aí, então, qual que é o da tradicional, que não, no caso não tem um parque fabril requintado para poder fazer, né? Tipo, tem um parque fabril robusto aí. Vamos botar aí a grande maioria do mercado. Quem consegue botar 8 obras aí, tá administrando 8 obras de forma simultânea? Eu já coloquei 8 obras montando e eu já cheguei a usar 4 centrais de corte ao mesmo tempo. Pela demanda. Só que aí Dormia? eu nunca mais faço isso agora. Porque aí eu entendi que aí eu resolvo um problema e crio outro, resolvo um e crio outro. Que aí chegou num ponto onde eu não consigo gerenciar. Que a ideia é eu criar pessoas para gerenciar junto comigo. Que aí eu consigo aumentar mais ainda a minha escala, que aí eu deixo um cara para 2 obras e aí eu consigo gerenciar legal. E lá no comecinho, quando faz o projeto que manda para a central, é muito importante ter alguém que confira. Exato. Conferir é a melhor coisa, porque é ferragem, às vezes não vai parafuso, não vai puxador, o que não for trava e aí acabou. Aí Uma das então, coisas se que eu tiver mais- alguém que faça isso, já é. Uma das coisas que eu mais aconselho fazer hoje, quem está dentro da marcenaria, está consumindo serviço, é contratar uma pessoa que seja uma espécie de um PCP. O que é o PCP? O cara que planeja e controla a produção. Então, ou seja, já criar aquelas listas, checklists, enviou para a produção, enviou para a central de serviço, vai lá, então, ou seja, esse produto aqui esse projeto está em execução, né? E tem um outro porém aí, eu consigo, se eu conseguir sincronizar, dar e sincronizar isso que eu já vi algumas empresas fazendo. Sincronizar meu prazo de entrega em cima do no meu prazo de montagem em cima do prazo de entrega da central de serviço. Então, ou seja, se botar um PCP e organizar, o cara consegue comandar isso aí. Ou seja, ele já recebe os itens, né, o quebra-cabeças, né, o plano de corte. Em consequência disso tudo, já deixa todos os acessórios inclusos por projeto. E quando vai direcionado para a obra, já vai tudo completinho. Então, ou seja, já faz o checklist. Já vê certinho o que vai, o que não vai. Já estima o tempo de montagem. Né, que vocês conseguem agora estimar. Olha o processo, isso aqui vai durar X tempo para poder montar. Você consegue estimar hoje, né? Sim. Então fica muito mais fácil para, no caso, ter mais domínio da tua empresa. Né? Tá muito mais na mão hoje, né? Do que realmente a gente vê aí a grande maioria sofrendo aí literalmente sofrendo, gente. Desculpa a expressão, mas assim, literalmente sofrendo porque assim, conseguir contratar as pessoas é difícil. Agora reter tá pior ainda. Né? E chegar lá, se você se compromete, fecha 1, 2 apartamentos, é 2 alegrias, né? Quando fecha e quando consegue entregar. A maior alegria é quando entrega, na verdade. Se livra. Veja a hora de sair daqui. Né? Então esses detalhes hoje que a RJ bate muito na tecla, investiu, né? O Maico estamos aí queimando os neurônios aí para poder fazer o negócio rodar de uma forma mais cíclica, mais linear, e no caso pegar e traduzir tudo isso, pegar e desmistificar todos esses detalhes, todas essas burocracias, né? E vir de uma forma mais tranquila possível para vocês hoje poder ter a liberdade de querer posicionar o mercado de vocês, se posicionar perante o mercado. Então, ou seja, esse aí eu vou falar, o que custa mais caro hoje? Ficar produzindo ou terceirizar? Lembrando, né, que tem pessoas que já tem um parque fabril já robusto, tudo mais, já tem né? Essa cadeia produtiva, né? Então, eu já vi fábricas grandes, as pessoas venderem tudo também, Tem muita gente fazendo né? isso. Vendendo tudo. Mas eu acho que, sabe o que a galera tem muito medo Giba, do plano de corte. O nome assusta. Quem eu é acho antigão que, fala plano de corte, o cara se arrepia todo já. É. Fala, mano, plano de corte não dá certo. Até porque a gente já mudou aqui. A gente não fala mais plano de corte aqui. Pode brigar com o Max se ele falar isso. É terceirização industrial. Eu terceirizo a Tem que produção. mudar. Né? Então, assim, a gente já conversou sobre isso. A gente tá mudando essa metodologia. Que o marceneiro não viu que ele sempre fez o plano de corte, né? Ele sempre fez. A diferença é que E sempre vez de- errou, né? ele cobrar anotava que na ninguém erra, peça, ele anota na peça e passa na máquina. A diferença é que em vez dele anotar na peça, ele anota no papel. Quando a gente começou a fazer plano de corte, na época, eu fazia na Léo, quase ninguém fazia ainda de central de corte. E a gente fazia, não tinha o corte cloud ainda não era tão difundido, a gente fazia item a item. O lateral de gaveta, tantas unidades. Lateral esquerda, lateral direita, fundo, base, linha a linha. Tinha plano de corte que dava 4, 5 folhas. Tipo, frente e verso, assim.
A gente chegou a entregar um pedido pela Léo, que foi uma carreta entregar. Acho que tinha em torno de 35 chapas, alguma coisa assim, no pedido. Ficou quase o dia inteiro descarregado. E tudo feito à unha ali, item a item. A minha esposa fazia ali, calculava desconto de gaveta, desconto de dobradiça, tudo isso tinha que saber de cabeça. Agora com o Corte Cloud, não tem como, não tem desculpa mais pro cara não fazer, né? E vão ter novidades aí também em relação a poder, o pessoal que já consome serviço na RJ, vai ter novidades ano que vem aí. Que a gente vai, no caso, colar as etiquetinhas coloridas para poder Você ia falar isso agora. É um spoiler, né? Exatamente, para destacar de qual ambiente é. Ambiente, vamos mandar um ambiente separado. Que daí Boa. vai estar no plano de corte e tal, mas assim, vai estar lá tudo com as bolinhas coloridas, que assim, vai parametrizar, a gente vai criar uma legenda, bolinha verde é banheiro, bolinha azul é cozinha, vai estar tudo lá certinho para quê? Para já, que no ato do corte a pessoa vai aqui, já cola. E sabe o que é o mais interessante aqui? A gente tem 2 marcenarias modernas aqui, né? E o Tacílio usa lá o Corte Cloud no projeto modulado, certo? Sim. E a particular ainda faz manual o plano de corte. E assim, é cliente que compra com a gente desde o início da RJ. Cara, não vai peça errada. Quando erra, a máquina ou encostou errado na pinça e cortou torto. E tipo assim, não vai. Eles já estão craque nisso, sabe? No plano de corte. E não dá erro. Não dá erro. Faz aquela perguntinha básica agora. Quer voltar pro tradicional? Fala. A gente nunca foi do tradicional. Desde o começo já foi a moderna. Sim. Eu quando eu instalava na loja que eu trabalhava mesmo, o pessoal falava que eu não trabalhava, porque eu não me sujava, né? Então, falei, esse cara não trabalha não, mas a produção era rápida a minha. Então, vamos falar de uma coisa bem interessante hoje, gente. Qualidade de vida. Isso. Por favor. Melhorou muito a nossa, né? Porque a gente tem muito tempo agora pra... Pô, melhorou mesmo. Liguei pra ele 5 horas da tarde pros dois, tava tirando um cochilo, velho. Desesperado pra falar com os caras tava tirando um cochilo. Uma horinha que sobrou, né? Antes Ou seja, no meio da semana resolver mais alguns probleminhas. Sobrou uma horinha, a gente deu uma encostadinha, né? Pra dormir, né? A gente é de ferro, né? A gente ri, mas assim, ó, vamos falar bem sério agora. Né? Se tivesse que fazer toda essa correria toda aí, ficasse todo na mão de vocês, aí, produzir e tudo mais aí, nem a pau, né? Descansar. Nunca. Até 10, 11 da noite trabalhando, às vezes até virar a noite. Já tem muita gente ainda que faz isso. Não, eu acho loucura isso daí, eu passar na frente de uma marcenaria, eu indo pra uma academia, e o cara lá até 10, eu vou e volto, domingão, o cara tá lá domingão, não tem feriado, não tem nada. Não, o cara tem um cliente se essa matando, semana, para com isso, você vai morrer de trabalhar. O cliente falou assim, esses últimos dias do ano aí eu vou esticar até as 8 da noite todo dia pra conseguir zerar tudo. Então, tipo, o cara... Cortando chapa, né? É. Eu não tenho muita qualidade de vida, assim, de tempo, porque eu resolvi investir o tempo em outra coisa, né? Que é no amigo montador. Então, eu meio que dividi a minha atenção em 2 coisas, mas se eu fosse focar numa marcenaria, com certeza eu não teria tempo pra fazer nada, além de focar na marcenaria. Então eu tento dividir meu tempo para 2 coisas. Tem que dividir para 2 coisas, né? Então você tá com dois mercados aí. 2 problemas pra resolver. Então, ou seja, só que 2 problemas que estão dando dinheiro, né? Graças a Deus. Se não tivesse dando, estaria, né? Então, ou seja... correria. 2 problemas que dão solução. Sim, é que o dinheiro tá no problema, na verdade, né? Então, se você tá resolvendo o problema, você tá ganhando dinheiro. Essa é a ideia. Então, são vários pontos, vários aspectos que a gente vem conversando aqui, para as pessoas entenderem de fato que não vão cair numa sabotagem, não vão cair, não vai estar entregando seu cliente para a central de serviços. É assim, que nem aparece no cliente, se você não quiser. Você põe, se quiser botar o teu nome na etiqueta, vai aparecer o teu nome na etiqueta, não vai botar, né? Você que parametriza do jeito que você quiser colocar hoje dentro do sistema. Esse é um detalhe importante, Giba. A gente, desde o início, a minha ideia qual que era? Era colocar a logo do parceiro na etiqueta. Só que isso aí gerou um impasse e gerou um problema que não estava fácil de resolver. Porque a gente tem bastante, né? E aí eu não achei uma solução ainda. Tem que ter software para isso. De como um software para me ajudar nisso aí. Porque imagina, todo plano de corte eu tenho que ir lá e editar a etiqueta. Não tem como. Então, qual foi a solução que a gente achou? Não vai
logo de ninguém. Porque quem tem que aparecer é o marceneiro, não sou eu. Minha parceria é com o marceneiro. Ali pra frente é ele que tem que aparecer, né? Exato. Então não vai logo nossa, não vai nome da empresa RJ. Nem sabe. Né? Vai o nome do marceneiro ou do cliente. Não vai. Identificação nossa não vai. Essa é a grande segurança que ele proporciona, porque assim, se você o que vai aparecer na etiqueta vai ser o que você colocar lá. Né? Então, o cliente nem vai, tipo, o cliente final vai nem sonhar. Vai o nome da loja, o nome do cliente, o nome do ambiente, o nome da peça. E quando eu era vendedor, já aconteceu várias vezes do consumidor final ver o nome da empresa, né, da loja na etiqueta e entrar em contato com a gente. Tipo, vocês fazem móveis, quero fazer um negócio aqui e tal. Não, a gente não faz. Então, assim, você vê o quanto, né, isso pode prejudicar lá na frente lá. Sim. Às vezes não é nem porque o cara atrasou ou entregou um serviço mal, porque o cliente final lá quer economizar, né, quer, tipo, pagar mais barato. E aí, a parceria, acho que da madeireira tem que ser com o marceneiro, né, evitar esses problemas aí. Então, ou seja, o que acontece? Focando em questão de produção, hoje a central de serviço pensa pelo marceneiro. Né? Então, assim, e hoje o marceneiro que vai impulsionar a central de serviço. Preciso que faça isso, preciso procurar tal solução que não tem aqui ainda. Vocês têm Traz hoje, as demandas, né? Vocês vão poder hoje chegar no Marcopol. A gente precisa fazer isso aqui, cara. A gente precisa impulsionar isso aqui. A gente precisa incrementar esse item no portfólio. E hoje vendo essas máquinas, essa máquina que tá vindo e tudo mais, a máquina de ponta, às vezes é só trocar um tipo de ferramenta dela. Né, que ela vai poder executar conforme vocês estão querendo solicitar. E fica muito mais fácil ao invés de você chegar lá, para eu poder fazer isso. Lembra que usava a tupia de bancada para fazer as coisas? Né? Quem pegou isso aí? Manual. Acho que essa máquina vai ajudar muito para fazer rasgo de LED, né? Das prateleiras. Na época da loja, da instalação, que eu trabalhei muitos anos também, a gente fazia tudo manualmente. A loja vendia a peça como orgânica, mas a gente tinha que executar na obra do jeito que ele falou. A gente tinha que cortar redondo, fitar na mão. E o poeirão. O poeirão e o cliente. Às vezes o cliente acha que tudo são flores, ele acha que não vai sujar. E a gente sempre fala. O cliente acha até hoje que vai montar em um dia o apartamento inteiro. Acha que não tem sujeira. Fala, nossa, e esse pó? Fala, normal. Esse pó aí é só varrer depois. Tem que fazer. São os detalhes, são as particularidades da marcenaria, né? Então a gente, claro que assim, a gente trabalha e quer passar deixar essas coisas no bastidor o maior nível possível desse grande volume de trabalho, deixar nos bastidores para chegar no cliente e só ir lá realmente poder encaixar, por isso que a grande maioria leva todos os caixotes montados, né? Por isso que existem ainda. Vocês fazem pré-montagem ainda hoje ou não? Ou vai direto? Não, vai direto. Vai direto porque. Perfeito, eu quero esse exemplo hoje. A pré-montagem demanda muito espaço em caminhão e também para você alocar na casa do cliente. Às vezes o cliente até mora. Você tem ali uma cozinha para montar e um gourmet. E ele tá habitando os quartos. Então não tem como você levar um monte de caixa, ocupar a sala, cozinha e o gourmet, que aí atrapalha até no seu. Então é melhor levar tudo desmontado, sai daqui direto, você vai montando um modulado. E vai já colocando no lugar. Fecha a caixa, coloca embaixo da pedra, em cima. E sem falar que na caixaria assim, a probabilidade do cara machucar uma peça é muito maior, né? Bater numa quina lá no negócio. Ainda leva as caixas. Mas a pré-montagem é mais a questão de não esquecer peça, né? Não, eles fazem lá pra conferir, tá tudo aqui, aí desmonta. Pode até ser isso aí, mas o que eles mais alegam hoje é que assim, que tu vai lá e encaixa só. Não. É mais rápido poder encaixar aí. Isso que eles alegam, eu já faço a pré-montagem. O tempo é o mesmo, Ele perde muito tempo. É que eles não querem ficar na casa do cliente, na verdade. Né? Mas aqui, como eu faço por módulos pelo Corte Cloud, a etiqueta vem com número. Então, o módulo, todas as peças vêm numeradas com o mesmo número. E aí eu já ensino os caras assim, tipo, abre todos os pacotes, separa tudo por número. Primeiro cada ambiente, né? Depois por número, que você vai saber que aquele módulo, que é o fundo de 6, vem com número, as portas vem com número, prateleira, base, topo, lateral, tudo com número. E eles vão deixando separadinho. Depois vem montando caixa por caixa e pondo na parede. Monta, põe na parede, monta, põe na parede. Porque, igual eu falou, eu tava hoje no cliente lá, ele desmontou o quarto, deixou limpo, só que ele deixou as camas lá, no meio do quarto. Como é que a gente monta um guarda-roupa com as camas no meio do quarto? Não tinha como. E só tinha 2 caras dentro trabalhando. E quase não dava pra andar dentro do quarto.
E aí, todas as peças desmontadas no cantinho, separadinho. Aí catava a caixa, montava a parede. Monta a parede. E aí não ocupa espaço. Porque você monta toda a caixaria pra depois ir ver onde ela vai demandar Então, ou muito seja, mais tempo batendo cabeça. Tem para todos os gostos. Quer fazer pré-montagem, faz. Quer montar direto, faz. Sim. Então, ou seja, É adaptabilidade, você se adapta da melhor maneira, né? o que fica mais rentável, o que fica mais seguro para você. E a gente discutindo sobre esses detalhes, assim, sobre essa questão de quebra de paradigmas, até a questão também de que eu vejo assim, a insegurança que as pessoas têm hoje dentro do setor. Assim, pô, vou fazer a pré-montagem para poder não ter nada de errado lá. Sem contar o seguinte, aqueles que fazem as portas de perfil de alumínio depois de estar tudo pronto, para chegar na casa do cliente, faz a medição para de lá pedir a porta de alumínio. Como é que vocês fazem isso hoje aí, gente? No nosso caso, a gente pede tudo. Porta de alumínio vem junto com plano de corte. Porque a gente já tá fazendo a caixa, já tá fazendo tudo. Já parte com tudo no mesmo prazo. Então, porta de vidro, quando Segue o tem projeto. palha, segue o projeto. Porque é o que eu acabei de falar. Pode dar erro. Você não pode errar. Se você já mediu, já fez o módulo, é só o cálculo. Se errar, Então, ferrou. Se errar, é prejuízo. Prejuízo ninguém gosta. Exato. E assim, Aí não pode ter insegurança, porque o cara tem que fazer a medição, ele tem que Sim. conferir a medição dele, se ele tiver dúvida e Então, pro Tá cara na que máquina quer, o pra- cara que quer migrar da tradicional, né, para digital, podemos resumir que o segredo está no plano de corte, é isso? isso aí. vamos dizer assim que é a Uma inteligência da grande parte. fábrica. É a inteligência Isso. da fábrica. É. É a parte Ou da... o cara tem que se profissionalizar e conseguir usar lá o Corte Cloud, os módulos, ou um Promob, né? Isso. Dedicar um É, tempo ali se aos ele estudos Tem e dificuldade para fazer às manual, vezes, ele vai pro digital. O pessoal do tradicional é justamente aquele pessoal que ele é mais resistente com a tecnologia. Às vezes é aquele pessoal da tradicional que ele é mais resistente à tecnologia. Então aí entra justamente essa parte de, opa, eu vou investir em um jovem aqui para aprender isso daqui. Leva o jovem, fala, ó, eu preciso disso aqui, e o jovem aprendendo a mexer no computador ali, em qualquer coisa, vai estar pronto. Ele precisa entender leitura de projeto. isso, Cloud Promob vai estar pronto. Aí ele só vira o precisa- PCP. Exato. Aí ele vira isso. Porque eu acho que a grande resistência são no pessoal mais velho. Porque eu acho que os marceneiros que estão se criando aí, estão vindo os mais jovens, ele já tá meio que declinando Habituado. já para ficar no moderno. Porque o antigo é medo. Quem não vem pro novo É porque assim, ó, até já vou liberar a palavra para você ali, mas assim, ó, a gente está atuando hoje, os especialistas da central de serviço, os donos da central de serviço estão atuando hoje no que o marceneiro realmente sabe fazer, produzir, no que ele realmente é muito bom. Né? Então, a grande maioria do nosso setor, os empreendedores do nosso setor, são marceneiros que viraram dono de marcenaria. E assim, tá saindo da mão dele aquele controle da produção, coisa que ele, além de gostar, é o que ele realmente fez a vida inteira. E é natural ter essa resistência, ter um pouquinho desse choque cultural, dessa quebra de paradigma, né, para poder, no caso, migrar para o novo. Né? Para nós, que já somos uma geração depois deles ali, da grande maioria, a gente passou pela transição do analógico para o digital. E a gente viu o quanto a gente é resistente ainda hoje para isso. Agora, imaginando para gerações anterior a gente. Que viveu só no analógico. Exato, ele construiu a vida fazendo isso, ele deu dignidade para a família, ele formou os filhos, tudo vindo desse, né? Ou seja, agora por que a gente fala hoje de trabalhar a comunicação, trabalhar o conhecimento? O que vai ter, qual vai ser a real função dessa pessoa que vai exercer a função dentro na loja, lá na RJ, lá a partir do ano que vem? No caso, ele passar esses detalhes e transmitir essa informação da melhor forma possível para o marceneiro de outras gerações, para, no caso, demonstrar essa tranquilidade, transmitir esse conforto, assim, cara, não vai ser nada fora do controle. Não vai vir nada de errado. Então, assim, e através de hoje aqui, ó, isso que a gente está falando aqui hoje, esse bate-papo que a gente está falando aqui hoje, isso é uma forma de comunicar a estratégia, isso é uma forma de comunicar como funciona a essência desse negócio. O que é o digital? As pessoas perguntam, o que é a marcenaria digital? Até as pessoas confundem marcenaria digital com marcenaria 4.0. Né? Então, ou seja, 4.0 é uma outra história. Né? Então, ou seja, são pouquíssimas indústrias que existem no Brasil que são na 4.0. É outro detalhe.
A gente tá falando da marcenaria digital. Que, ou seja, tu vai lá parametrizar os teus planos de corte, né? Então, ou seja, é um 4.0 desde até entrar na fábrica. Depois dali é outro detalhe. Né? Então, ou seja, tem todo esse parâmetro de realmente fazer, digitar as peças e mandar. Eu posso estar num domingo de noite, eu posso fazer um orçamento fora do horário, eu posso estar num local que eu estou confraternizando com a família e também já aproveitar o momento que deu uma brecha para poder mexer em alguma coisa. Então, ou seja, existe essa flexibilidade que o mundo digital proporciona para a gente. Né? Então, e agora vindo essa questão de fazer essa junção da comunicação de um parque fabril robusto, com precisão, máquinas de ponto, tudo mais, com profissionais capacitados dentro dessa indústria da central de serviços, junto com a pessoa que vai entender sobre a dinâmica desse negócio dentro do varejo, né? Que hoje ele vai abrir uma indústria, está abrindo uma indústria dentro do varejo, né? E tendo essa pessoa que vai veicular essa comunicação da forma mais criteriosa possível, vai ajudar as pessoas a entender mais. Ainda mais vocês que já estão dentro do mercado. Então, ou seja, qual que é o próximo passo agora? Qual que é o próximo desafio? Né? Vocês chegaram até aqui, qual que é o próximo passo? Então, tem tudo isso. O mercado não para por aqui, não. Continua evoluindo. Para onde a gente vai? Né? Não, o que eu ia citar é a ferramenta, né? Para a marcenaria que tem a curiosidade, quer saber como funciona, o Corte Cloud ele é grátis. A ferramenta que você pode chama a gente no WhatsApp aí, no Instagram, a gente manda o convite, vincula a nossa central e lá você vai conseguir fuçar lá, aprender, é tudo intuitivo lá. Tem vídeo no YouTube, né? Tem aplicativo mobile também, só que a própria Corte Cloud indica usar num PC, né? Porque tem uma visão mais ampla, mais fácil ali. Tem acesso a mais ferramentas. Né? Então, e agora também tem o 3D lá, né? Tem. Então fica bem, pode até usar como uma ferramenta de venda para marcenaria. Tem o Academy também para você aprender a mexer, eles ensinam bastante coisa. Então. Vamos pedir pro Gustavo, pro Igor lá pagar um. Já falei isso para eles. Então, tipo, um abraço para vocês lá, gente. É bem intuitivo, é fácil de mexer lá, não é difícil, pô. O cara tem que ficar atento às dimensões, à medida do móvel, não pode errar aí, né? Que é o feijão com arroz pra ele já. Não muda nada. É que eu acho que entra aquela questão cultural. O cara, pô, é só no papel. Aí você traz o computador e o cara já breca. Mas é a mesma coisa, ele só mudou o dispositivo ali, né? Mas é que tem marceneiros que quando a gente visita a marcenaria a gente dá uma reparada. Tem cara que ele tipo pega o metro, aí ele mede na máquina lá, sabe? Aí ele vem com a peça. Ele vai fazendo o plano de corte dele ali na hora ali. Se você falar pra ele assim, ó, anota, faz o plano de corte antes. Ele já não consegue fazer. Então tem que ser ali, com a mão na massa ali, pra ele conseguir desenrolar o plano de corte dele. Da chapa. E aí se a gente pega aí um otimizador, né, que o Corte Cloud a ideia do programa é o quê? É fazer você ter um maior aproveitamento da chapa, gastando menos corte. Sim. Então, ou seja, literalmente a plataforma tá do lado do marceneiro, ajudar o marceneiro. Os pedidos que a gente implanta aqui mesmo, se for reparar, sobra só tiras de madeira. É muito raro sobrar um pedaço grande. Que a gente consegue mudar, puxa a peça pra cá, puxa a peça pra lá. Meu pai dava trabalho pra fazer cortes com uma chapa inteira. Passava meio dia pra descobrir como é que ele ia começar a cortar a chapa, pra aproveitar a chapa. Dava muito trabalho. Meu irmão perdia a paciência com ele. E a ideia do software é essa, né? É otimizar, fazer parametrizar, o cara, né? melhor. Deixa eu fazer outra pergunta aqui, eu vou fazer o Potacílio. Depois eu remeto a mesma pergunta para vocês. Como é que se precifica terceirizando? Como é que fica hoje, teu preço de venda? Hoje eu uso o Promob hoje para ter o preço da minha venda. Então, através do Promob eu tenho o preço, vendo. Explica um pouquinho pra gente como é que tu faz isso, como é que tu inseriu. O meu Promob já é precificado, já vem assim. A gente já precificou com o nosso markup. Como é que tu inseriu isso, né? Isso, é inserido o nosso markup, a gente determina os valores do markup. E a partir daí a gente tira uma média, porque toda hora muda os valores também, né? Sobe o preço de chapa, preço de insumos. Então a gente faz uma vez só e depois a gente vai calibrando ele para sair o mais próximo do real possível.
Porque não tem como eu ficar toda hora mudando o preço, porque é uma pessoa específica que faz esse tipo de serviço para precificar ele. E aí a gente faz a venda através do Promob e depois a gente transfere por Corte Cloud com as medidas, tudo certinho, e a gente consegue fazer. Mas o próprio Corte Cloud já consegue fazer isso na hora lá que você lança os pedidos lá. Você pode colocar o Preço seu de próprio custo, né? markup lá Sai preço mesmo, de você custo pode lá. colocar valor de transporte, valor de montagem, você cria a planilha de custos lá e ele gera para você o valor da sua venda dentro do próprio Corte Cloud. Mas eu uso o Promob. E a particular? Como é que faz hoje? Hoje o projeto a gente calcula projeto a projeto, porque é o que a gente estava até conversando hoje com uma arquiteta que a gente conheceu hoje. E na demanda da marcenaria, do nosso, muda muito. Ele vai saber dizer, porque a gente tem um padrão e existem X ferragens. Ferragem A, B e C. Caixaria branca, caixaria colorida, porta de 25, prateleira de 15, prateleira de 25. Então tem esse daí, hoje em dia a gente trabalha com dois preços. Trabalha por metro quadrado e também trabalha por esse padrão. Porque aí o cliente ele vem e às vezes o cliente ele já vem de um arquiteto que já trabalha com uma loja X e fala, eu preciso da ferragem A. Então a gente tem que se adaptar a esse nosso orçamento à ferragem A. Aí é uma caixaria colorida, é uma caixaria branca. Então a gente vai adequando assim, mas geralmente a gente faz por margem em metro quadrado, que é o que a gente geralmente busca, que aí não tem erro. É basicamente o que a gente faz. A gente usa uma linha de referência, tipo a FGV, Rena, dobradiça Rena, geralmente eu estou usando bastante, né? Dobradiça Rena. Se o cara chega e fala, mas eu dobradiça eu quero Bloom. Aí eu falo, beleza, eu pego o valor da Bloom e coloco lá. Tem que agregar esse valor E aí. quando tem variação do MDF, como é que faz? A variação do MDF, ele às vezes ele muda por... A caixaria a gente tem um padrão. Então a caixaria geralmente não vai mudar. O que muda na caixaria é o que aconteceu hoje no descritivo que a gente recebeu. Que tem todos os parâmetros de caixa colorida. Então é o MDF com Maru, a caixaria. Então a gente tem que fazer todo esse cálculo porque chapa varia. Existem chapas de 300 a 1.200. R$1.000, né? Sim, exatamente. Então aí Isso que eu falo, quer dizer, o metro quadrado... Ele Exato, aí é projeto a projeto, ambiente a ambiente. Mas a E gente sempre sempre pensa nisso. Tem que ser porque você não pode errar nessa parte. Então aquele cara que faz vezes 1, vezes 2, ele tá errado. Tá trabalhando errado. Ele vai, às vezes ele vai acertar e tem hora que ele É vai errado errar. não, ele tá perdendo dinheiro, né? Exato. Aí ele vai Tá acertar, deixando tem dinheiro vezes na que ele mesa. vai acertar, ele vai fazer vezes 1, fechou tudo branco, tudo de 15, de 6, de 9, ele vai acertar. Na hora que ele pegar uma prateleira que está especificado, que passou por ele, que é a prateleira de 25, que é a porta, o cliente quer uma ferragem Bloom, aí ele vai errar. E aí quando ele errar, que ele sentir no bolso, E erra feio. ele esse vai momento aprender. lá. Dá a Bloom. Isso acontece direto pra gente, lojista, né, que fica lá no balcão. Os caras, tem marceneiro que pergunta, ô, quanto que eu devo cobrar? Vezes 1, vezes 1,5? Eu penso igual vocês, eu acho que o preço é de acordo com cada projeto, né? Na verdade, se o cara ele fizer uma pergunta dessa pra você, ele não tem noção nenhuma do que é ser empresário. Porque o preço dele é diferente do meu. O meu custo é diferente do dele. Então o nosso preço, o custo, né, o quanto eu cobro é baseado no que eu tenho de custo. Mas isso vem da marcenaria antiga, né? É. O cara vai lá fazer o orçamento, ponhava 1,5, vezes 1,5, vezes 2, dependendo. Né? E tipo, vem passando. É fácil vezes 3. Isso é muito característico. O famoso vezes 3. É onde o cara se enrola, pô. Porque aí ele tomou prejuízo aqui, ele tem que ter outro cliente pra cobrir essa obra. Aí ele começa a criar buraco, O cara entendeu? cria buraco e não entrega ninguém. E é prejuízo pra todo mundo. Daí tem que vender o próximo projeto para poder subsidiar os custos do projeto que tem que produzir. isso Tem que que- comprar matéria-prima, tem que vender outro. é justamente esse caso de se modernizar e estudar bem o projeto. E principalmente a gente que pega muito projeto de arquiteto, aí você tem que fazer uma reunião com o arquiteto, você tem que visitar a obra, você tem que olhar o projeto, tira a dúvida antes de você executar, porque muito do que acontece isso do vezes 3 é o cliente muito apressado, eu preciso do orçamento para amanhã. Aí ele fala, não vou conseguir fazer, deixa eu fazer um cálculo base e vou jogar vezes 3 e vou mandar. Muitas vezes ele vai acertar, mas muitas vezes ele vai errar também. Então, E outro que é o seguinte, né? Agora eu vou dar mais uma ferrada aí no meio. Você vai lá, faz o projeto, faz lá, né? Faz nesse método mais vezes 3 e tal. E o cliente diz, vou te pagar à vista, quero um desconto.
Qual é a segurança que esse desconto está sendo preciso, não está te fuzilando, Amaro? Caso você não tenha feito esse cálculo direitinho de ferragem, prateleira e MDF, aí você não consegue, Se às vezes, botar ter margem. uma peça arredondada orgânica aí que ferrou de uma vez. Pronto, acabou. E hoje em dia tem muito LED. Hoje em dia os projetos todos têm agregado LED. Aí você tem que especificar se o LED é seu, se é do cliente, se a instalação desse LED vai ser feita na hora ou se vai ser feito posteriormente. Quem vai fazer a infraestrutura do LED? Exato, quem vai fazer, se é o eletricista. Como é que você faz isso? Como é que você precifica isso hoje? Geralmente a gente pede a infra do eletricista do cliente e a gente não fornece o LED. Porque o LED hoje em dia pra gente tem cliente A e B. Tem cliente que ele fala, não, pode fazer, e ele confia, meu eletricista instala. Só que se daqui um ano o LED queima, você teria que ligar para quem? Se é o LED que queimou. O certo, eletricista, não para o marceneiro. Então, se a gente agrega sempre, tenta trazer tudo para a gente acaba pegando uma gama. O marceneiro vira vidraceiro, marmoreiro, exato, encanador, então, tudo. Canaleta a gente faz a cava, encaixa a canaleta e deixa o fio solto. O LED, instalação de LED, é o eletricista, que é o mais viável. Se der pau no LED, o eletricista vai lá e resolve. E tem um detalhe na precificação que aconteceu recente agora. O que acontece? Às vezes o cara fechou o trampo, deu 60 dias de prazo. Ele não vai imediato comprar o material. O que aconteceu recente agora? O MDF em 20 dias aumentou 3 vezes. E aí? O marceneiro chegou na loja lá quase chorando, mano. Tomei uma bica. Por quê? Fechei 2 trampos com o preço do MDF antigo, agora aumentou quase R$60 e agora? Isso no branco, fora o madeirado. Então, tipo, é complicado, né, mano? O cara tem que estar muito atento ao mercado também, saber. E o ideal sempre é, tipo, fechou, já corre lá, faz a compra. Porque se tiver variação de preço, eu já comprei, né? Já paguei, então tá tudo certo. E tem que estar tudo bem amarrado, essa parte de que a gente acontece bastante. Você tem que comprar o material, se você já conversa se é uma nota inteira, se é uma nota parcial. Tem cliente que fala, eu vou pagar à vista, como que fica? Você já tem que falar, você quer nota? Não quero nota. Se precisa de uma nota de serviço, você ter essa nota de serviço só, que é um custo mais baixo, tem que ser tudo conversado antes para justamente você não tomar prejuízo. Porque justamente o que desanima e fecha muita marcenaria é o prejuízo. Porque o prejuízo de marcenaria nunca é um prejuízo pequeno. Então a gente sabe aqui que prejuízo de marcenaria é muito grande. Marcenaria sempre quebra vendendo. Nunca quebra sem vender. Porque o marceneiro nunca fica sem vender. Quebra, quanto mais ele vende, mais faz de quebrar. Mas vai aumentando o buraco. Agora, mais uma pergunta aí que eu sempre recebo no meu direct aí. Tá, terceirizando, eu consigo trabalhar no alto padrão? Aí depende do que é o alto padrão. Alto padrão. Pra pesar, que tem muitos altos padrões. Se pegar um alto padrão folheado, por exemplo, laca, né? Tipo, acho que já fica meio... Hoje eu tenho laca, eu consigo vender laca, eu tenho um fornecedor de laca. Não, mas eu digo assim, usando até a central de serviço, eu consigo trabalhar no alto padrão? Eu vendo qualquer nicho hoje. Eu já chegou uma época que eu tava atendendo um apartamento na Coab 5, em Carapicuíba, e no mesmo dia tava uma montagem rolando no Tamboré 10. Aí, galera, não é preconceito com Carapicuíba, hein? É só pra dar dar um panorama. Tipo, uma cozinha de R$3.000, a outra uma cozinha de R$60.000. Então, tudo terceirizado. A gente não tem esse tipo de... eu não consigo fazer tal coisa. Se o arquiteto trouxer algo que eu vejo, realmente isso aqui não dá para ser executado, a gente chama ele, compatibiliza o projeto com ele, fala, isso aqui eu não consigo fazer, mas eu consigo fazer isso, te atende? Aí, beleza ou não, eu preciso disso. A gente busca alguém que faça aquele trecho. Mas já é um serviço artesanal daí, né? Mais terceirizado. Se vir lâmina natural, a gente não faz. Eu nem procuro parceiro para fazer, porque dá muito trabalho, a chance de dar ruim é muito grande. Então a gente evita. Não é viável. A laca a gente achou agora alguém que faça, então a gente ainda consegue fazer. Mas antes eu queimava. Falei, não faço laca, é ruim. Tem essas opções aqui que dá para fazer de MDF, se quiser. E aí a gente tocava assim. Hoje em dia a gente só faz alto padrão. A gente... Nossa, legal. A gente quase não tem. Não que a gente não faça, que a gente faz. Mas os nossos clientes são todos alto padrão. São todos centralizados em Alphaville. A gente evita ir para São Paulo,
por causa do trânsito, a casa que ocasiona que acarreta muita demora devido a trânsito, e a gente focou sempre no público Alphaville. A gente está com uma casa na Fazenda Boa Vista agora para começar em janeiro, e é tudo feito aqui. É altíssimo padrão mesmo. Fazenda Boa Vista, todo mundo conhece. E é feito aqui. Então, dá para fazer. É só padrão. Você tem que ter o seu padrão, que é isso. Uma casa dessa daí é sempre corrediça oculta, sempre Bloom e vai para cima. E outra, vê se vocês concordam comigo, é posicionamento, né? Sim. Exato. Exato. Eu Vai posicionei mesmo, tô no Alphaville, o meu posicionamento é público B. Eu tô lá, mas eu atendo público B. Não vou deixar de atender o A, não vou deixar de atender o C. O meu foco é o B. Eu vou buscar, o meu marketing busca o público B. É bom, né? Hã? O B é bom. Então. O B é bom que é umas pessoas que não questionam muito valores assim. Eles entendem. É o cara que entende o valor, isso, ele entende o tipo projeto. Assim, o A é muito difícil de fechar. E é uma marcenaria muito mais complexa também, né? É muito difícil de fechar. É porque o A, Os cara 99% vem com te arrancar arquiteto. até o couro Então não tem o que pra fazer. fechar com você. Então é muito difícil fechar. É que o valor é alto. Isso. Ele acha que você tá ganhando muito dinheiro e quer expolar ao mas máximo. Porque o cara constrói uma casa de 20 milhões e não quer Quer gastar pagar, 1 milhão de imóvel. Pelo amor de Deus. Né? É. Né? Então não tem nem fica cabimento. difícil, né? Não tem cabimento um negócio Daí vai desse. lá pagar 200 mil no sofá. Isso. Entendeu? Uma televisão de 30 Fácil. pau, uma geladeira de 40, 50 mil. E aí não quer gastar 1 milhão de imóvel dentro de uma casa de 20, 25 milhões. Mas aí geralmente esse cara busca marcas já com nome, porque ele quer grife, né? Sim. Eu fiz o móvel em tal lugar. Só que eles estão correndo pra marcenaria. Então, aí porque eles- a grife tá Eu muito ia caro, falar agora, a grife tá caindo. Caro demais, né? Então todo mundo tá Muito correndo da específico. Até porque é o seguinte, como você falou ali, vocês estão conseguindo penetrar nesse mercado. E a mão de obra do sob medida é muito mais especializada que a própria que essas fábricas que são da Grife, que ou seja, são planejadas, diferente do sob medida. Tu consegue dar muito mais flexibilidade em relação ao planejado. O planejado tem padronizações. Vai encaixar, vai adaptar o móvel com o ambiente. Isso, justamente o que a gente sempre vendeu para arquiteto. A gente não tem padrão fechado. Vamos um exemplo, caixaria de 60, 70, 80, 90. A gente faz a caixa, se precisar de 68,3 milímetros. A gente vai fazer essa caixa nessa medida com a gaveta funcionando, com essa gaveta de alto padrão, com a ferragem da Bloom, com tudo funcional. Até vou fazer uma pergunta Coisa agora. que a loja não consegue fazer. Vou fazer uma pergunta pra ti. Vocês perdem hoje com uma loja de grife? Não, para nenhum. Não. A gente consegue atender a mesma demanda. Ou até melhor, né? Muito pelo contrário, eu quero falar, muito pelo contrário. E- Se for naquela briga de MDF e MDP, Não, aí o eles MDF vendem só MDP, né? Só vende no DP que a qualidade é bem inferior. No máximo ali uma porta em pintura. E até Laqueado. tá no radar do laqueado. Maico aí também, pro ano que vem, os próximos investimentos aí, né? Um pouquinho mais futuro, mas é fita de 2mm, né? Vai atuar aí, ABS, né? né? Então é coisa que vai começar lá na frente. 1 milímetro que É. 2 milímetros é passado. Desculpa, 1mm. Isso. 1mm. 2mm é móveis de escritório, que é aqueles tampos arredondados e tal. É 1mm, certo. Então então, ou seja, vai ser as questões mais requintadas, as questões que você já começa a dar mais robustez. Então, ou seja, vai dar mais. Sim. É que eu acho que o cara tem que perder o preconceito. Tem que começar por aí, ele querer mudar, sabe? Tipo, a água bateu na bunda, não, agora eu preciso. E tem que ser o quanto antes, porque você vê que as coisas elas estão mudando muito rápido. Pô, teve um exemplo esses dias, tempo atrás na loja. Marceneiro das antigas, ele não usa plano de corte e tal. Eu desafiei ele, falei, faz um teste. Pega um móvel que você tem lá, vamos fazer o plano de corte aqui. Aí ele fez um guarda-roupa. Fez o plano de corte, o marceneiro dele, né? Cortei, fitei, ele não furou. Entreguei lá no apartamento onde eles estavam com a obra. Ele subiu, fez a montagem. O cara chegou na loja no outro dia. Falei, e aí? Falei, mano, rápido demais. Em um dia eu montei o guarda-roupa. Ele falou assim, e olha que eu montei na preguicinha, hein? Se tivesse na furação era mais rápido ainda. Não, exato, mas qual o problema disso? 2 dias depois ele tava comprando chapa inteira na loja de novo. Porque ele já tá viciado naquilo ali, sabe? E tipo, não se esforça pra mudar.
Sim. Então tem que partir do cara também, não. Vou Exato. chega, né? Então, assim, mas assim, o próprio mercado e o tempo vai começar a forçar essas pessoas se renderem. Porque o que vai ser daqui 5 anos? Como é que vocês vão querer estar daqui 5 anos? Em qual patamar da empresa hoje? Agora, assim, estando dentro da tradicional, tu fica só apagando incêndio. Tu fica só lá, pô, quero ter paz, eu quero ter paz, trabalhando aquela famosa corrida dos ratos lá, né? E tipo, hoje vocês vão ter tempo para poder pensar e planejar a empresa de vocês. Então, assim, pô, como é que nós poderemos estar daqui 5 anos? O que a gente vai proporcionar de diferente daqui 5 anos? Vocês conseguem sentar e conversar hoje, ter conversas estratégicas, não conseguem? Você consegue hoje discutir a respeito disso aí, discutir crescimento da empresa, posicionamento da empresa. Ah, quero pegar uma fatia de mercado X. Vocês conseguem discutir isso hoje, não conseguem? Sim. Né? Fica muito mais fácil, muito mais preciso, não fica? Fica mais fácil. Né? Então é difícil a gente poder ter esse tipo de conversa hoje dentro do setor moveleiro, com a grande maioria. Né? Salvo exceções aqui que tem pessoas que já, no caso, são um pouco mais desenvolvidos e tudo mais, que já vem com a mentalidade dentro do tradicional mesmo, que tem uma fábrica bem robusta e tal, consegue fazer. Só que assim, a grande maioria bate cabeça. A grande maioria, eu vejo muitas perguntas de outros influencers que a gente vê aí no mercado, que vem caixinha de perguntas aí, do pessoal, fala assim, como é que eu compro uma seccionadora, eu continuo na minha esquadrilha de precisão, como é que eu precifico? Como é que eu posso mensurar minha capacidade produtiva, né, diária, semanal e mensal? Então, são perguntas básicas. Tipo, se vai pro chão de fábrica hoje, vai abrir uma fábrica, é uma pergunta básica. O Michael hoje, uma das coisas que a gente tá batendo na tecla, batendo na ponta da língua dele, assim, ó, ele acabou de falar, louco de felicidade. Eu fazia cortar tanto, vou cortar tanto, eu tô cortando tanto hoje. Né? E não foi feito nada na fábrica dele ainda. Né? Então, ou seja, agora que eu começar a mexer os ponteiros aqui dos detalhes que tem que ser ajustado, vai ver o boom que vai dar. Pô. E assim, eu já tá remetendo, o pessoal já tá começando a falar, manda plano aí que estamos ficando ociosos da fábrica. Então, assim, a gente tem que ter tempo para pensar no que realmente tem que ser pensado. Tem que gastar energia aonde tem que ser gastar energia. Né? Então, ou seja, ficar pensando o famoso marceneiro de bancada, né? Ficar lá pensando ali, como é que eu vou construir isso aqui? Então, assim, não, cara, isso aí vai te tornar, vai te rentabilizar mais? Vai mexer ponteiro na tua fábrica ou tu vai pensar da porta para fora? Como é que os meus concorrentes estão, como é que eu vou me posicionar perante os meus concorrentes? O que eu vou criar de atrativo pro mercado hoje? Né? Como é que eu vou criar desejo dos clientes virem comprar móveis comigo e não comprar com ele? Então, essa é a preocupação. Então, você volta à pergunta. Custa caro terceirizar? Custa caro industrializar? Me diz, onde tu tá canalizando a sua energia? Onde tu tá gastando o teu tempo de verdade para poder realmente ser uma referência dentro do setor? Né? Então, dormir com essa mesmo. Então, é para poder conseguir canalizar isso, o que eu faço? Como é que eu vou estar daqui 5 anos? Vou ter energia suficiente para poder realmente seguir meu negócio ou eu vou morrer na praia? Né? Então, é basicamente isso, gente. A gente vai, onde que eu vou atuar? O que eu vou conseguir fazer? E assim, eu quero parabenizar vocês aí, porque, poxa, não fazer pré-montagem e montar direto, já quebraram várias barreiras aí nesse meio aí, né? E tá terceirizando, atuando no alto padrão. Então, ou seja, qual que é a... Né? Qual não que tem é a barreira, né? Não tem barreira. Né? Na verdade, a barreira é mental, né? É mental. Então, o cara se põe a barreira ali, ele se coloca numa posição que ele não vai conseguir sair. É 100% a cabeça do cara mesmo, porque hoje no mercado a gente tem tudo, né? Tem tudo. Qual que é o recado, Michael? Pra galera hoje? Eu acho que o fator principal, para quem tá na dúvida, né? O cara tem medo, receio, ele tem que se desafiar. Vou fazer um teste. Gostei, não que nem um exemplo que eu citei. O cara fez o teste, gostou, só que voltou pro que era antes. Tem que se, mudar e insistir na mudança. É o que a gente tá fazendo aqui. Pô, é difícil, mano. Mudar não é fácil. Dói às vezes. Até falei pro Giba, chega a doer. Dói, pô. Porque você tá acostumado com aquilo ali, sabe? E você mudar tudo, você tá mudando, a gente tá mudando tudo. De como foi estar desde o sistema. Só que a gente tá insistindo na mudança.
Não, vamos mudar. Acho que a primeira coisa que foi mudada foi a mentalidade. Eu quero mudar. E o cara que quer fazer essa mudança, conseguir vender mais na marcenaria, ele precisa mudar, trazer pro digital, né? Foi como foi falado aqui. Enquanto a gente está produzindo para ele aqui, ele tá gastando o tempo dele, né? Vendendo, fazendo orçamento, prospectando cliente. Então, precisa fazer essa mudança. Aí, tipo, o cara vai lá, faz o orçamento, ele mesmo, né? Ele faz o orçamento, ele vai lá no cliente, medir, aí depois ele vai produzir. Então, ele deixa de vender, de prospectar mais, né? De aumentar ali a sua lucratividade dentro da marcenaria, porque ele tá fazendo alguns deveres que ele poderia estar terceirizando. E muita galera tem um preconceito com a terceirização. Só que aí, tipo, se ele insistir e fazer conta e ver que não é assim como se pensa, aí é onde ele começa a ver que valeu a pena, né? Essa semana também chegou uma cliente pra gente, tá entrando agora no segmento, né? E ela queria fazer o serviço e queria alguém para montar. A gente indicou o amigo montador, né? Só que ela falou assim, ó, eu não quero dor de cabeça. Falei assim, não, então tá bom. Não é aqui. Não é nos móveis, na Não verdade. vai ser aqui, porque aqui em algum momento vai ter Vai sim. ter desafio, Vai ter uma parede que você vai furar e acerta o cano. Aí, como foi citado também, às vezes um interruptor que ninguém contava com ele, né? Então, tipo, são desafios que vai estar a todo instante, só que vai depender de cada um. Vai depender de cada um. Querer fazer o melhor, querer crescer, querer um conforto de vida, né? E não é difícil. Dói, E assim, ó, mas não é impossível. Essa questão de né? dor aí, ó, pra gente pegar e falar sobre essa questão de mudança, o mercado e o sucesso não tolera alienação e comodismo, cara. Não tolera, cara. Vai morrer na praia, bicho. Ou vai ficar a vida inteira fazendo a mesma coisa, né? Vai poder desfrutar, olhar as coisas que a gente vê hoje, que tem tudo acesso muito fácil de tudo, hein? Vai ficar invejando aquilo, não vai poder viver aquilo, vai poder experimentar aquilo. Por quê? Às vezes por uma insegurança ou aquele impulsionamento, ou que a gente pode falar assim, que o cara tem que se desafiar. Então, ou seja, fala pra ele assim, permita-se. Fala assim, o risco é meu. Fala hoje, né? Ou da terceirização, o risco é meu. Se der qualquer coisa de errado aqui, cara, você não vai ter custo com nada, porque assim, tá tudo aqui comigo. A matéria-prima tá aqui comigo. Né? A logística de pegar, de levar, de entregar isso tá aqui comigo. Então, ou seja, qual que é o risco que você tem aqui? Permita-se. Caminhando pro final, agora estamos perto, já deu mais de 1h30 aí de bate-papo. Gente, alguém quer comentar alguma coisa? Acho que a gente falou bastante e deu uma abrangida aí. Querem complementar mais alguma coisa? Pode virar para a aula das tupi. Deixar percebido. Maico, nosso anfitrião. Não, eu acho que quando os episódios forem aí ao ar, né? No Instagram do Giba, do amigo, da particular, da RJ, eu acho que vai surgir dúvidas que não foram, a gente às vezes passou batido aqui. E a gente marca um segundo round aí, vamos esclarecer as dúvidas, né? Que a gente tem 2 exemplos aqui de marcenarias que deram certo. Isso é o que tá aqui. Tem muito mais aí fora que deram certo também no digital. Né? Aí vai de quem tá vendo lá e se desafiar. Se desafiar. E olha que eu não tô nem falando para eu vender serviço. Existem várias empresas aí que vendem. Se o cara já tem lá a sua fornecedora, só faz o desafio. Ele vai ver que tipo, vai ser melhor para ele, vai ser bom para a marcenaria dele, né? Sim. Se o cara tem condição de produzir ele manual lá 2 trampos por mês, pô, ele vai conseguir dobrar, triplicar, dependendo ali da montagem, né? Fechar uma parceria legal com o amigo montador. Não tem um limite, um teto. Vai depender do cara. A escala é infinita, né? É só ter gente para acompanhar, né? Exatamente. Pode deixar largado. O que eu costumo falar também
É que, tipo assim, problema, toda madeireira que o marceneiro for comprar, ele vai ter. O cara tem que avaliar como é resolvido. Como cada madeireira resolve o problema que ele tem. Se resolve, né? Se Quem resolve, resolve. né? Eu vejo casos aí, exemplo, de que tem madeireira que chega na hora do BO, os caras se esconde. Deixa na canseira e vence o cara na canseira, sabe? E assim, ó, dentro do empreendedorismo, eu costumo falar para os meus mentorados assim, não é a dor da questão do desafio, é como tu vai encarar ele. Como é que tu vai receber esse desafio, como é que tu vai reagir perante ele. Né? Então, você vai se apequinar, vai chorar, vai resolver o problema, ou vai tomar isso como um aprendizado. Agora, vou falar uma coisa, quantas coisas vocês já não aprenderam, quantas lapadas já não levaram aí. Quantas quedas, né? Então, às vezes você foi resolver chorando, né? Mas falar, resolveu e aprendeu, né? Pô. É. Mas é isso aí, tem até nos bastidores aqui, né, Sabrina? Quer falar alguma coisa aí, Sabrina? Vem cá, senta aqui, ó. Vem. Então, gente, agradeço muito a atenção de todos vocês. É um ótimo, fico muito feliz em poder estar aqui, poder estar aprendendo muito mais do que realmente contribuindo. A gente aprende muito, 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 muito mesmo. Sou de Santa Catarina, sou de Joinville, né? Tô aqui em São Paulo, tô mais em São Paulo do que na minha terra aí, né? Fico uma semana por mês na minha casa. Às vezes nem uma semana. Né? Tô aí trabalhando, atuando aí, né? Sou especialista do setor moveleiro, né? Tô há mais de 20 anos no ramo, né? Me especializei em centrais de serviços e marcenaria digital. Né? Então, ou seja, fazendo a migração das empresas tradicionais para o digital. Né? Estou atendendo empresas aí de São Paulo, Rio de Janeiro, em Santa Catarina também. Então, ou seja, estou dando uma trilhada aí. Tem empresas em Minas aí que estão entrando na fila para quando finalizar as mentorias já poder. Tem Minas, tem também o Norte, o Nordeste. Estão começando aí a nos chamar para poder realmente trocar essas ideias e ver o que a gente consegue estreitar. E quem tiver dúvida em relação a isso, né? Tem pode entrar em contato com o pessoal da RJ, ou também tem as minhas mídias sociais aí que estou disponível para poder ajudar e contribuir dentro do setor. Gente, muito obrigado. Fique com Deus aí e que seja um 2025 cheio de novas tendências e muito sucesso aí. Amém, vai dar certo. Obrigado, valeu, gente. Obrigado. Valeu.